Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nessa terça-feira, dia 17 de agosto, mês do desgosto. Eu sei que tem gente que não gosta porque nasceu em agosto e acha agosto uma maravilha. Mas é um ditado muito antigo, agosto é o mês do desgosto. E parece, não resta dúvida, esse, pelo menos, de 2021, nos tem trazido muito desgosto. Pois é, quem o diga, os afegãos. Todo mundo sabe ou já viu imagens terríveis lá do Afeganistão, da capital Cabul, do aeroporto, pessoas atirando-se aos trens de pouso dos aviões americanos, pessoas caindo dos trens de pouso e o Talibã avançando sobre os civis, executando mulheres nas ruas, nas praças, enfim. Todo mundo já sabe o que está acontecendo, mas essa história não começou agora, essa história tem 20 anos e o vídeo dessa terça-feira é para explicar um pouco o que aconteceu no Afeganistão. Bem, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em 2001. A sociedade norte-americana não fazia ideia de como era a vida das mulheres lá no Afeganistão por aquele entonces, como dizem os espanhóis. As mulheres eram tratadas como seres de segunda categoria, animais, para ser mais exato. Não podiam mostrar o rosto, muitas andavam sob a tutela do marido, algemadas pelas ruas. Podiam apanhar de vara a qualquer momento, e isso era considerado normal. Bem, a sociedade norte-americana tomou conhecimento desta dura realidade, porque logo depois dos ataques às duas torres, as Torres Gêmeas, o culpado, declarado culpado Osama Bin Laden, refugiava-se no Afeganistão e o Afeganistão, controlado pelo Talibã, recusava-se a extraditá-lo para os Estados Unidos, ou melhor, a entregá-lo aos americanos. E então, Bush resolveu invadir o Afeganistão. E aí, tudo o que acontecia lá no Afeganistão veio à tona, a mídia internacional divulgou as condições horríveis do cidadão afegão para o mundo todo e a sociedade americana sentiu-se bem com a invasão dos Estados Unidos àquela região. A proposta era que os Estados Unidos, uma vez tomando conta do Afeganistão, mudasse a cultura, ou pelo menos trouxesse o Afeganistão para o século XX, não digo nem 21, mas pelo menos ao século XX. Passaram-se 20 anos e nada mudou. E não só isso, o Talibã, que controlava o país com mão de ferro, voltou e as atrocidades voltaram. Por que isso aconteceu? Bem, muitos especialistas em língua árabe dizem o seguinte: o que aconteceu foi basicamente dois problemas. Primeiro, os Estados Unidos injetaram bilhões de dólares no Afeganistão sem nenhum critério, mas o principal culpado pelo país não ter superado o Talibã e o seu terror é que houve muita corrupção nesses últimos 20 anos. Enquanto os Estados Unidos administraram o Afeganistão, ou melhor, deram dinheiro aos afegãos, houve sim a formação de uma elite que não queria resolver os problemas do país, mas apenas enriquecer. À custa de doação dos americanos, dos contribuintes americanos. Nos últimos anos foram 2 bilhões de dólares investidos ou injetados diretamente no Afeganistão, que acabaram em contas particulares, em paraísos fiscais de políticos afegãos, de pessoas influentes, enfim, enquanto o país continuou na miséria, na extrema pobreza e repressão. Repressão agora por parte de uma elite que governou o país. Essa foi a deixa para a volta do Talibã. Em 2001, os Estados Unidos entraram no Afeganistão, tiveram uma luta ferrenha contra o Talibã, venceu, mas as lideranças do Talibã acabaram se dispersando
ou refugiando-se em outros países como o Paquistão, e tiveram 20 anos para se reestruturar sem nenhum problema, sem nenhum incômodo, e se reestruturaram com muito dinheiro do Irã. Bem, uma vez que Donald Trump caiu e assumiu Biden-Obama, a situação ficou ainda melhor, porque a política de Obama em relação ao Irã voltara, e o Irã teve mais liberdade do que nunca para fortalecer grupos terroristas como, por exemplo, o Talibã, com armas e muito money. Pois é, está aí de volta o Talibã por conta disso. Um descaso norte-americano em relação aos seus próprios investimentos na região, um despejar de dinheiro sem nenhum critério, sem nenhuma exigência de reconstrução da sociedade afegã, e a corrupção que comeu solta, porque uma vez que os Estados Unidos dominaram o Afeganistão, colocaram uma elite que só pensava no seu próprio umbigo no poder. Então o povo foi, claro, o povão foi sendo seduzido pela ideia da volta do Talibã, e este encontrou caminho fácil na era Biden. É bem verdade que Donald Trump já havia retirado boa parte de suas tropas do Afeganistão por uma questão econômica. Trump disse antes de deixar a presidência que o Talibã era um atoleiro para os Estados Unidos, e de fato era, porque a política não fora bem feita. Então estaria deixando o país e entrando em acordos com o Talibã para que este não voltasse da forma como voltou. Deixou a presidência e Biden nem se preocupou em fazer acordos com o Talibã. Deixou a coisa comer solta e está agora escondido na sua casa de veraneio em Camp David. Ele ontem teve uma breve aparição, não disse nada com nada e voltou a refugiar-se em Camp David. Eles não estão nem aí. Deixem os afegãos à sua própria sorte para ver o que vai dar. Bem, o que vai dar é o seguinte: tudo o que aconteceu no Afeganistão poderá em muito breve acontecer no continente africano. Vejam o mapa. Eu tenho um mapa aqui do continente africano. Vocês estão vendo aqui a Somália e a Etiópia no chifre da África. Bem, aqui quando Donald Trump ainda estava na presidência, os Estados Unidos concentraram forças militares exatamente nessa região onde está o cursor. Por quê? Para evitar que os Houthis do Iêmen, no Oriente Médio, recebessem apoio de grupos terroristas, como o ISIS, por exemplo, para atacarem a Arábia Saudita, e também para manter uma certa segurança a esses países muito próximos ao Oriente Médio, países africanos próximos ao Oriente Médio. Acontece que quando Biden chega ao poder, ele desmobiliza as tropas americanas no chifre da África, e as desloca aqui para essa região desértica do Níger, que não tem absolutamente nada a ver com estratégia militar. Acontece que esse deslocamento tem fortalecido o ISIS, que desde a Mauritânia, vejam bem, estou aqui na costa oeste da África, desde a Mauritânia até Moçambique, está se reestruturando. É possível que amanhã ou depois grande parte da África seja controlada pelo Estado Islâmico. E aí você se pergunta, mas e a China, que está em vários países africanos, não fará nada? Não, ela também não, porque aposta no quanto pior melhor para depois ganhar tudo numa espécie de saldão. O que sobrou é nosso. É basicamente isso que pode acontecer num futuro bem próximo. O que aconteceu e está acontecendo no Afeganistão
pode pegar a África de surpresa. Quer dizer, surpresa para a maioria, mas para quem está antenado com a situação e vê a Casa Branca cada dia mais afeita a uma revolução islâmica em praticamente todo o mundo, não será pego de surpresa. Imaginem aqui no Brasil se esses grupos forem fortalecidos, acidentalmente ou não, por gente aqui de dentro mesmo para voltar ao poder. Já imaginaram? Pois é, não teremos apoio internacional nesse caso. É bom o Brasil ficar de olho muito atento nas suas fronteiras, porque lá no norte, no extremo norte, estou falando da Venezuela, por exemplo, existem milícias pró-iranianas, como o Hezbollah, por exemplo. Meus amigos, o mundo está cada vez mais global e cada vez mais xiita. Até depois.